Nesse vídeo eu quero contar para você a minha história de como eu consegui chegar ao patrimônio que eu tenho hoje, que é suficiente para pagar praticamente todas as minhas contas. Porque a minha história, na verdade, é muito parecida com a de muitos investidores que aparecem por aqui e que também me seguem lá no Instagram. Eu basicamente comecei a poupar parte daquilo que eu ganhava com o objetivo de um dia poder parar de trabalhar. E eu tinha 22 anos quando eu comecei esse projeto e eu ganhava ali um salário ali de cerca de R$8.000 líquido, já dividindo aí todos os meus rendimentos do ano por 12. E aí eu decidi que eu iria poupar ali pelo menos durante o ano R$48.000 considerando ali os 12 meses, né? E eu considerei isso porque eu entendia e fiz uma conta, um cálculo, que se eu poupasse R$48.000 por ano, dos meus 22 anos aos meus 39 anos, eu alcançaria ali um patrimônio suficiente para render pelo menos o salário que eu ganhava nesse emprego. E foi justamente o caminho que eu percorri. É lógico que durante esse caminho aconteceram várias outras coisas que facilitaram muito a minha jornada, mas lógico que se envolveu também muito trabalho, muito esforço. Inclusive, nesse caminho, eu acabei descobrindo o que eu amo fazer, que é falar de educação financeira, e é o que eu estou fazendo aqui agora para vocês. Então fiquem comigo até o final, que eu vou contar tintim por tintim de como aconteceu essa história. Mas antes, se você não me conhece, eu sou Daniel Carrareto aqui do canal Meu Dinheiro Ativo, e se esse assunto te interessa, considere se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscrever-se e ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou fazer aqui no canal. Basicamente, tudo começou porque eu odiava o lugar que eu estava trabalhando, né? Apesar de ter um salário bastante acima da média, considerando aí o que a maioria dos brasileiros ganha, mas eu me sentia muito infeliz. E naquele momento, a única saída que eu vi era justamente usar os conhecimentos que eu já havia acumulado em investimentos. Afinal, eu comecei a investir aos 17 anos e eu tinha 22 anos nessa época, e usando esses conhecimentos eu entendia que graças ao poder dos juros compostos e também a disciplina e a constância ao investir, eu conseguiria sim acumular um patrimônio razoável que me rendesse ali dividendos, ou mesmo que tivesse um rendimento capaz que eu retirasse o lucro desses investimentos para pagar a parte das minhas contas. E foi nessa trajetória que eu conheci um movimento que é pouquíssimo falado aqui no Brasil, que é o movimento FIRE, que basicamente é Financial Independence with Retirement Early, que nada mais é do que a independência financeira com a aposentadoria antecipada. É um movimento que ficou muito conhecido nos Estados Unidos, principalmente por pessoas que se destacaram, pessoas comuns que começaram a trabalhar muito cedo, ganhar bem muito cedo e também começaram a juntar parte do que ganhavam para viver de renda e se aposentar, largar os seus trabalhos. O mais conhecido deles foi o Mr. Money Mustache, que foi um dos principais expoentes do movimento FIRE lá nos anos 2000 e que veio se popularizar muito e tornar cada vez mais esse assunto popular. E naquela época que eu comecei, era muito comum ainda, né, não existiam tanto as mídias sociais, que as pessoas acompanhassem os chamados blogs, né? Hoje, se falar para um adolescente que a gente acompanhava um blog, ele nem sabe o que é direito, né? Mas um blog era um local em que as pessoas contavam ali, como se fosse um diário, as suas trajetórias, as suas jornadas e aquilo que de fato as interessava. E eu acompanhei ali vários blogs que mostravam jornadas, né, e caminhos que algumas pessoas percorreram para também alcançar essa aposentadoria antecipada. Para mim, naquele momento, com 22 anos, era algo muito distante. Pensar que um dia eu poderia alcançar um patrimônio que me rendesse o suficiente para pagar as minhas contas. Inclusive, eu acho que esse é o sonho de muitas pessoas que podem estar aqui assistindo esse vídeo. Mas essa história, ela só me motivava mais. Eu ver que pessoas comuns como eu também estavam conseguindo chegar lá, era algo que me motivava muito. E eu não me esqueço de algum deles, né? Tinha ali um piloto, né, que se chamava Senhor IF 365. Eu acompanhava bastante ali a jornada dele, porque ele também odiava o trabalho dele. E eu me identificava muito com esse trabalho, essa jornada dele rumo à independência financeira. Inclusive, ele, se eu não me engano, ele tem um canal aqui no YouTube, mas ele parou de postar já tem algum tempo. E tinham também alguns outros que eu acompanhava bastante, talvez eu não vou me lembrar de todos, né? E eles foram nessa trajetória ali, nessa jornada rumo à independência financeira, e a maioria deles alcançou a independência financeira muito novo, justamente nessa linha do movimento FIRE, né? Mas falando mais sobre esse movimento FIRE, né? Esse movimento, ele
prega ali, ele diz que você pode alcançar a aposentadoria antecipada antes dos 40 anos de idade, tá? A maioria das pessoas que se identificam com esse movimento buscam esse objetivo e foi justamente com base nessa metodologia, na FIRE, que eu mesmo criei o meu plano de aposentadoria antecipada, que consistia em investir por 17 anos, pelo menos esse valor aí de R$48 mil por ano, que dá uma média de R$4 mil por mês, e que eu reajustaria também esse aporte pela inflação do período ano após ano. Então, por exemplo, se eu estava investindo R$48 mil quando eu tinha 22 anos e a inflação desse primeiro ano aí que eu investi esse valor foi 10%, no ano seguinte eu teria que investir os R$48 mil mais 10% para alcançar ali esse reajuste pela inflação. Então, seria 48 mil mais 10%, que dá 4.800. Então, no ano seguinte, eu teria que investir um pouco a mais para conseguir repor essa inflação. E eu fiz isso ano após ano ali com muito cuidado, com muita constância e disciplina. Só que nesse meio desse caminho, eu comecei a produzir também conteúdo sobre investimentos nas mídias sociais. E não só isso, em paralelo também comecei a ter o meu próprio curso de investimentos e também a dar mentorias financeiras por fora. Ou seja, criei uma fonte, na verdade mais de uma fonte de renda extra que sem dúvida acelerou muito o processo, né? Posteriormente também, graças ao crescimento dos meus canais, das minhas redes sociais, que inclusive hoje já tem mais de 1 milhão de inscritos somados em todas as redes, a gente conseguiu também fechar algumas parcerias de publicidade que também trouxeram mais uma fonte de renda e também me fizeram acelerar esse plano de acumulação de patrimônio. E tudo isso que eu estou contando para vocês aqui é para também dizer que vocês podem conseguir alcançar uma renda extra, tá? Não talvez fazendo a mesma coisa que eu fiz, né, que é falando de educação financeira na internet. Às vezes é fazendo algo que vocês gostem de fazer e que tenha público para vocês poderem oferecer esse serviço ou até um produto para conseguirem ganhar dinheiro. Mas voltando aqui à minha história, graças a essas rendas extras que eu consegui criar, esse processo de acumulação de patrimônio, ele foi cada vez mais acelerado, de forma que o meu plano de alcançar a minha aposentadoria antecipada aos 39 anos, ou seja, 17 anos depois do meu início ali com 22 anos, ele foi alcançado, o valor que eu planejava alcançar com 39 anos foi alcançado ali antes dos 31 anos. Estava com 31 anos e 8 meses aproximadamente. Ou seja, acelerei muito o processo para alcançar esse patrimônio. Logicamente, eu reajustei, eu dobrei a meta ali, né? Igual a nossa ex-presidenta dizia, né? Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. E hoje eu tenho planos mais audaciosos, né? Não à toa eu continuo trabalhando e buscando cada vez mais ter mais fontes de renda. Mas o mais interessante, pessoal, é contar que aquele plano inicial de quando eu tinha 22 anos, que muitas pessoas às vezes riam quando eu falava que um dia eu conseguiria me aposentar e viver de renda, eu consegui alcançar e muito mais rápido, assim como as pessoas também lá dos Estados Unidos e de vários outros países alcançam sempre através do movimento FIRE. Eu não estou fazendo nenhuma propaganda aqui desse movimento, até porque eu não ganho nada para falar disso, eu estou apenas contando a minha história para dizer que se você também tem interesse em um dia viver de renda, ou mesmo quer simplesmente não depender do INSS ali quando chegar numa idade mais avançada da aposentadoria, isso é completamente possível. E eu não estou falando isso baseado em teoria, em livro, em nada disso. Eu estou baseado na minha própria história, naquilo que eu já consegui alcançar e naquilo que eu sei que é completamente possível alcançar através dos investimentos. E eu não estou falando aqui de nenhum plano mirabolante, de nenhum milagre que você precisa ter, de alguma rentabilidade excessiva que você precisa alcançar. Não, eu estou falando de você ter constância e disciplina nos aportes, investindo aí mês após mês e, se possível, assim como eu, fazendo rendas extras periódicas. Se você não conseguir fazer todo mês, não tem problema, mas faça ali sempre que possível, venda algum produto ou serviço que você saiba fazer bem, porque isso sem dúvida vai colaborar muito com o seu projeto. E agora uma pergunta que eu acho que vocês podem estar se fazendo, né? Mas no que você investiu, Daniel, durante toda essa trajetória? É importante dizer isso, que muitas pessoas acham que para alcançar a sua independência financeira ou que para realmente conseguir acumular um patrimônio relevante, você tem que tomar muito risco, tem que investir em investimentos muito arriscados, né? Tem que praticamente colocar toda a sua renda, os seus investimentos em renda variável. Não, pessoal, não precisa disso. Por isso mesmo eu faço questão de contar que eu sempre deixei boa parte da minha receita em renda fixa. Eu sei que pode parecer até esquisito falar isso hoje, né? Porque eu falo muito sobre renda variável, fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior e até criptomoedas na internet. Mas de fato, boa parte do meu patrimônio sempre esteve em renda fixa porque eu sempre tive um perfil, apesar de gostar de tomar risco, um pouco mais moderado para conservador.
conservador, o que é completamente natural, tá, pessoal? Até porque a renda fixa, apesar de ela nem sempre ser fixa, ela traz maior estabilidade na nossa carteira de investimentos. Ela vai estar sempre rendendo de forma mais constante. E mesmo tendo investimentos em renda variável, ter investimentos em renda fixa te traz uma maior segurança, uma maior tranquilidade em momentos de crise. Eu gosto sempre de citar o exemplo da Covid de 2019 ali, né? Que muitas pessoas tinham muito do seu patrimônio em ações ou mesmo em fundos imobiliários e viram ali o seu patrimônio despencar. E eu, graças a Deus e graças também à minha experiência com investimentos, eu tinha boa parte também do meu patrimônio em renda fixa e isso segurou bastante ali a oscilação na carteira e me deu muita tranquilidade, não só para não vender os meus investimentos naquela crise, mas também para fazer novos aportes, continuar investindo. Inclusive, eu posso dizer que foi a época que eu mais investi na minha vida, foi a época da crise do Covid. Coloquei bastante dinheiro ali em investimentos de renda variável e sem dúvida isso me trouxe uma rentabilidade bastante satisfatória. Mas eu não estou contando isso para me gabar, nem mesmo dizer que você também deve fazer isso, deixar todo o seu dinheiro ou boa parte do seu dinheiro em renda fixa, mas para dizer que eu tenho essa forma de investir e que não há problema nenhum nisso, você ter boa parte do seu investimento em renda fixa. E se você não sabe nem como investir em renda fixa, eu vou te dizer agora, é bem bastante simples. Basta você criar conta em uma corretora. Eu recomendo que você crie conta em uma corretora com taxa zero, para que você não tenha grandes custos, né, para começar a investir. Então, alguns exemplos de corretoras taxa zero são a Nuinvest, a Rico, o Banco Inter, a Toro, qualquer um você pode escolher, não tem problema. Criando conta nessa corretora, você vai fazer uma TED, uma transferência. Não tem como fazer Pix ainda, tá, galera? Então, você vai fazer uma TED do seu banco para a conta da corretora. Essa TED geralmente cai em poucas horas e rapidamente você vai poder fazer um investimento em renda fixa. E você pode perguntar, mas Daniel, com que investimento eu começo? O que você acha melhor? Eu vou falar agora. Eu recomendo que você comece com investimentos que tenham liquidez diária, ou seja, investimentos que estejam rendendo sempre com uma liquidez, né, tendo ali rendimentos diários e que você também possa tirar a hora que você quiser, que inclusive é uma prerrogativa, é uma forma de investir que a gente recomenda para as pessoas que querem montar uma reserva de emergência, que inclusive é um tema muito importante, mas eu vou deixar um outro vídeo aqui para você poder entender melhor o que é essa reserva de emergência. Mas investindo em investimentos com liquidez, você vai ter maior tranquilidade de começar esse plano para você um dia viver de renda e sem ter nenhuma preocupação, porque qualquer dificuldade que você tiver também você pode tirar o dinheiro. E o investimento que eu acho mais interessante para qualquer pessoa iniciar, sem dúvida, é o Tesouro Selic. É o investimento mais seguro do Brasil em que você investe em títulos do governo, títulos públicos que vão te render diariamente ali uma rentabilidade e que vai te permitir começar esse plano. É lógico que interessante é depois você diversificar, investindo também em renda variável, por exemplo, em ações e também fundos imobiliários e quem sabe também um dia em investimentos em exterior para receber dividendos em dólar. Caso você tenha interesse em aprender comigo como fazer isso, eu vou deixar aqui um link para a minha comunidade de investimentos. Já tem aí centenas de investidores satisfeitos que começaram e já estão aí no seu caminho, na sua trajetória rumo à sua independência financeira e com certeza você também vai conseguir chegar lá através da nossa comunidade Renda Todo Mês. E o link está aqui, é só clicar e fazer a sua inscrição. E agora eu quero que você me conte aqui nos comentários o que você achou dessa história e principalmente o que te impede hoje de começar essa trajetória para que você também um dia possa viver da renda dos seus investimentos. Ah, e assiste esse vídeo que eu estou deixando aqui ao lado que vai te ajudar muito. Um forte abraço e até o próximo vídeo.